o Senhor nunca me deixou. Som. Boa noite. Graça e paz, igreja. Graça e paz àqueles que estão em seus lares, nos acompanhando nessa noite, nesse culto de adoração ao nosso Deus. Vamos adorar a Ele. Nós vamos declarar que se abram os céus, que o reino dEle venha. Amém? Vocês se coloquem de pé, aquele que quiser e puder. Você que está no seu lar também, nos acompanhando, que este louvor possa ir de contra ao seu coração, que ele possa falar a tua vida. Amém? É outra música, tá? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face com o Senhor. Sopra em nós, Espírito, te
Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui, no trono de louvor. Presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Declare que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança está em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança está em Deus, grande Deus.
Vamos orar então. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, nós te rendemos glórias, ó Senhor, porque Tu mereces todo louvor, toda glória, toda honra, Senhor. E nós, ó Senhor, prostrado perante Ti, Senhor, estamos aqui, ó Pai, para lhe render este culto, ó Pai, que só a Ti é devido. Esteja abençoando esses irmãos que estão aqui e aqueles que estão nos seus lares, ó Pai, que tenham toda a atenção para aquilo que vai ser cantado, na mensagem cantada, para aquilo que vai ser pregado, que Tu estás falando conosco durante todo este culto, nós acreditamos nisso, Senhor. Nos ajude a compreender e entender o Teu propósito em nós, ó Senhor, para esta terra, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem assentar, e nós queremos agradecer a todos. É um prazer poder voltar à igreja, poder estar aqui à frente, depois do tempo que nós passamos fora, né, vai fazer-se praticamente 10 meses, né, que nós estamos fora, e nós louvamos a Deus pela recuperação, né? Então que o Senhor seja adorado agora pelos nossos louvores, e que cada um realmente expresse aquilo que está no seu coração ao nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos colocar de pé mais uma vez, adorando ao nosso Deus, declarando que a Tua graça nos basta. Descendi dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem Tu és, Tua graça, Tua graça. E a minha visão é força pra prosseguir, alegra o meu coração, me lembra quem sou em Ti, Tua graça, Tua graça. Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça. Tua graça, Tua graça. Quando eu sou fraco, quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu sou fraco, é que sou forte, Tua graça me basta, Tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, Tua graça me basta, fortalecido eu sou. Tua graça, Tua graça. Tua graça, Tua graça. Amém. Glórias a Deus. A graça de Deus nos basta. Esse Deus é o Deus que nos
consola, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos abençoa, Ele que nos auxilia nos momentos de adversidade, e Ele é tudo o que eu preciso. É isso que nós vamos declarar. Esse refrão dessa música diz: Tu és, Senhor, a minha vida, meu prazer, a nossa motivação. É por causa dEle que estamos aqui. É por causa dEle que estamos aqui pessoalmente. É por causa dEle que estamos aí nos nossos lares acompanhando essa transmissão. Porque o nosso Deus, Ele é tudo o que nós precisamos. Amém? Que Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo que eu preciso está em Ti. A minha vida, meu prazer, minha motivação, tudo que tenho entrego em Tuas mãos, em Tuas mãos. Tu és a minha herança, a quem temerei, nada temerei, nada temerei.
Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós temos uma palavra, né? Eu chamei de uma palavra de generosidade. Então está sendo bem falado, bem comentado isso. E nesse momento, lá em Marcos, o capítulo 21, do versículo 41 e 44, na versão revista e atualizada, eu não vou ler, mas eu quero só comentar sobre essa questão da oferta da viúva, né? Onde Jesus estava perante o cofre, né? Ele estaria aqui, olhando, né? Ele dava importância a isso também. E eu tirei aqui algumas coisas de ensino. Jesus perante o cofre, ele observa os seus e como está a sua generosidade em doar, ou seja, dar o que tem. Como estamos nós em doar, em dar aquilo que temos? Porque tudo que temos vem dele. Quais são as nossas, outro ensino, quais são as nossas motivações em doar, em dar para Deus? Quais são as nossas motivações? O que nós esperamos? O que nós temos de ensinamento? O que nós ganhamos ao doar, ao dar para Deus? E aí a gente chega na mulher, que a mulher não se envergonha da sua oferta, era o que ela tinha. Mas quando ofertamos sem ser generosos, já achamos que é muito, que o muito já é pouco, né? Que a gente acha assim, olha, achamos que é muito ou pouco. Quando a gente não tem generosidade em doar, a gente não faz essa divisão que é muito, é pouco, que é pouco, é muito. A gente não faz isso. Essa senhora que vem à frente e ela doa daquilo que tem, e a Bíblia fala que ela doou daquilo que era o sustento. Não era a primícia, era tudo. Não era um pouquinho, era tudo. Nós não sabemos o que vai no seu coração, a motivação dela, mas uma coisa Jesus olhou, falou assim, olha, vocês doam daquilo que vocês separam, que é a sobra. Mas essa mulher doou de tudo aquilo que ela tinha. E aqui a gente pode tirar vários ensinos, aqui dá um esboço de uma mensagem. Mas, na verdade, o que a gente tem aqui como ensino nós temos que ter generosidade ao doar. Senão a nossa oferta, ela não é alcançada por Deus. Ela não é olhada como uma oferta boa perante os olhos do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos dar a nossa oferta. Nós vamos colocar no gasofilaço a oferta. Você que está em sua casa, você tem aí a conta da igreja, está no site da igreja. Qual é a conta da igreja? Você pode depositar lá. E o diaconato fala, se você sabe de alguma pessoa que está passando alguma necessidade, água, comida, vestuário, alguma coisa, alguma dificuldade na área do viver, né, de estar como sociedade vivendo, você fale com o diaconato da igreja, mande uma mensagem para o diaconato da igreja, que o diaconato vai estar atendendo, como tem feito até este presente momento, com louvor. Então você tem esse privilégio também de estar doando para Deus, a partir da casa dele. Tá? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos com esse cântico, nós vamos estar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos nos colocar em pé. Amém. Glórias a Deus ao teu nome. Enquanto os irmãos estão em uma adoração e trarão os dízimos aqui à frente, a gente cantará esse louvor, que é um cântico novo, que chama Aguardo o Dia. E o refrão dele diz assim, para a igreja aprender a gente louvar junto. Ele diz assim: virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença para sempre estar. Aguardo o dia que ele vem nos buscar. Amém? É essa a mensagem do refrão dessa música. E conforme cantarmos, os irmãos tragam aqui à frente.
força e poder. Esse choro não existirá, sofrer e morte lá não entrará. O Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Aí o refrão vai assim: verá o Rei Jesus, meu coração deseja ver. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia que ele vem nos buscar. Junto aos santos e junto aos santos estarei pra sempre, ó Deus, então tua luz pra sempre, ó Deus, então ordenarás. Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia que ele virá. O Rei Jesus virá. Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia que ele vem nos buscar. Sua vida guardo eu cantar, meu lar no céu, seus passos eu ouvir lá no escuro. Passarinhos, coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia que ele vem. Virá o Rei, virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença pra sempre estar, aguardo o dia que ele vem nos buscar. Amém, os irmãos podem sentar. Nós temos pedidos de orações, temos agradecimentos,
E eu gostaria de fazer isso agora. Eu não sei se você que está aqui hoje à noite tem algum pedido. Eu recebi vários pedidos. Nós mandamos nos grupos da igreja aí, os irmãos que tinham pedidos de oração, e nós recebemos bastante pedidos. Eu acho que isso foi bom. Eu já pude orar ontem por 2 vezes por esses pedidos, aqueles que eu recebi ontem, recebi 2 ou 3 hoje. Enfim, nós estamos recebendo pedidos de oração e agradecimentos também. Tem gente que fala, não tenho que pedir nada a Deus. A Bíblia fala, você não tem porque não pedes. Então nós temos que pedir sim, nosso Deus é o Deus que atende os nossos rogos, Ele é o nosso Pai. E todo pai gosta de ouvir o filho pedir. E quando pede de acordo com a sua vontade, então ainda é melhor. E eu vou estar orando, eu não sei se você que está aqui tem algum pedido de oração, que está aqui presente na igreja. Tem algum pedido, minha irmã? Sim, está orando sim. Vamos orar sim, vamos orar. Eu vou orar nesse momento, então eu vou falar os pedidos na oração, para que a gente não utilize o tempo para falar os pedidos. Então você vai ouvir os pedidos, e você pode orar também em seus lares, durante a semana, por essas pessoas, e agradecer também, porque temos alguns agradecimentos aqui, juntos com esses irmãos, que têm recebido bênçãos do Senhor. Vamos orar nesse momento então. Ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo que nós temos passado aqui na Tua casa, Senhor. Nós queremos interceder em favor desse casal de missionários que estão com Covid. Tu possa estar abençoando, ó Pai, e mostrando a Tua vontade a eles, ó Pai, também, curando conforme a Tua vontade, ó Pai. Esteja abençoando a nossa irmã também, dá a ela saúde para que ela possa continuar vindo à Tua casa, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos pela sua família, pelo seu esposo, sua filha. Obrigado, Senhor, por esta família, Senhor. E nós queremos agora interceder em favor da Janete. Ela pede em favor da Samanta, sua sobrinha, que está com Covid, Senhor. Ó Senhor, esta doença tem afetado muitas pessoas, ó Senhor. Também pede em favor do Juarez, ele tem uma cirurgia. E Maria da Glória, que também está com Covid, Senhor. Nós queremos orar em favor também das pessoas que precisam receber da vacina, que os amados irmãos que têm, porventura, algum desejo de não receber essa vacina. Todos nós temos o livre-arbítrio, ó Pai, de fazer isso, mas nós sabemos que vai ser o melhor nós termos esta vacina, Senhor, nós recebemos essas vacinas. Ó Senhor, esteja dando essa oportunidade a cada um, ó Pai, que o nosso governo esteja fazendo isso de uma forma rápida e objetiva, Senhor. Esteja abençoando também a Ângela, que é participante do grupo da célula do pastor. Ela pede ao Pai em favor da sua vida, Senhor, e também em favor da Maria e família, Senhor. Faz 1 ano que perderam uma pessoa muito querida na sua família e muito importante. Todos estão muito tristes por isso, Senhor. E a sua mãe ainda mais, Senhor. Ó Senhor, que o Espírito Santo esteja abraçando a mãe e os demais todos, e os demais da família, dando realmente o conforto espiritual a eles, ó Senhor. Esteja abençoando a nossa irmã Diva, Senhor. Ela pede em favor da Damari, sua filha, que vai fazer exames essa semana, que sejam resultados realmente satisfatórios para a sua vida, Senhor. Esteja abençoando o nosso irmão Otávio, Senhor. Ele pede em favor da sua saúde, o restabelecimento da sua saúde. Há tanto tempo que esse irmão vem pedindo isso, Senhor. Atenda o pedido do teu servo, Senhor. Esteja abençoando também a vida do Tato, a sua família, a Roseli, ó Pai, dando a ela restauração também da sua enfermidade, que o seu tornozelo possa já estar bem em breve, Senhor. Ele pede em favor também de 4 funcionários de sua empresa que estão com Covid, que é a Cláudia, a Sandra, a Sheila e o Fledson, Senhor. Esteja abençoando essas pessoas, ó Senhor, que eles sejam curados também, Senhor. A Graça, Senhor, pede, Senhor, em favor da sua irmã Elisete. Ela vai precisar fazer uma cirurgia, um nódulo fora do útero, Senhor. A cirurgia ainda não está programada, mas, Senhor, esteja presente, ó Pai, agindo, Senhor, na vida desta irmã Elisete, ó Senhor. Esteja, Senhor, fazendo tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. E que toda a preocupação que tem causado à família e também a Elisete, ó Pai, seja retirada e saber, Senhor, que tu estás no controle de tudo. A Nanã também pede oração em favor da sobrinha Elaine, ó Pai, que está com Covid, e também do Evandro, que também está com Covid, seu esposo, Senhor. Esteja abençoando, Senhor,
Senhor, retirando todos os sintomas, Senhor, e que eles possam, Senhor, estar se restabelecendo também desta enfermidade. Tem outros pedidos que nós já sabemos, Senhor, como, Senhor, o nosso pastor, Senhor. Ó, Senhor, esteja abençoando o pastor Clóvis. Senhor, que os exames que ele tem feito, que as consultas que ele tem realizado, ó Pai, possa surtir efeito, ó Pai, e que os médicos tenham em breve um diagnóstico certo para ter um tratamento eficaz da sua saúde, Senhor. Ó, Senhor, esteja abençoando também a nossa irmã Joana, esteja abençoando a sua saúde, recupera, Senhor, de uma forma total. Esteja, Senhor, abençoando a Nayara, Senhor, que a sua família também seja alcançada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, dá recuperação urgente a Nayara, Senhor, e, Senhor, esteja abençoando e que eles possam ser persistentes em Cristo Jesus, ó Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela nossa irmã Sônia Arantes, ó Pai, a Soninha, que agradece pela conquista do seu novo emprego, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. É bom e agradável ouvir as pessoas cantarem glórias a Ti por bênçãos recebidas. A Suzy agradece também pelo nascimento do seu netinho, o Matias. Nós também nos alegramos com isso, Senhor. Obrigado, Senhor, que realmente a família esteja realmente repleta de alegria. Traz paz, traz saúde a esta criança, Senhor. Ó Senhor, nós temos outros agradecimentos, realmente, ó Pai, também pelo Gabriel, Senhor, o filho do Júnior, da Cris, pela Cris, ó Senhor, que estão bem de saúde. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando ricamente, ó Pai, esta família, que dentro em breve eles possam estar de volta aqui, Senhor. Enfim, ó Pai, abençoa a Tua igreja que está aqui reunida e está em suas casas assistindo este culto, hoje ou durante a semana, Senhor. Esteja abençoando e esteja realmente, ó Pai, trazendo paz, alegria e muita saúde. Em nome de Jesus, nós oramos e nós intercedemos por cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Essa canção, esta semana, eu fiquei falando com o Senhor, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse uma canção, para que eu estivesse cantando para a igreja, e o Senhor me deu essa canção maravilhosa, que eu nem conhecia, né? Fiquei conhecendo esta semana e já vou cantar para a igreja, que se chama Luzeiros. Quando eu li, eu chorei demais com a letra dessa canção. Tem uma parte dela que diz: não se acende uma luz para se esconder. Luzeiro se diz luz, né? É a gente ser luz onde quer que a gente for. Foi assim que Deus nos colocou, né? Como luzeiros no mundo. O Senhor nos levantou. E quando eu li, não se acende uma luz para se esconder, eu falei: Senhor, que a minha luz nunca se apague, para que eu nunca me esconda atrás de nada, que as pessoas possam ver a minha luz para onde quer que eu esteja, onde quer que eu for, que eu leve a sua luz. E se o Senhor deu essa luz para você, não se esconda. Não se esconda, porque a luz ela não tem que ficar escondida, ela tem que brilhar. Tá? E que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração através dessa canção. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou. Para libertar o cativo e vista ao cego trazer. Socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim.
cumprir sobre mim todo teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou como cidade elevada. Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido e em graça abundante viver. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Não se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Bom revê-los. Bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, aprender mais da sua palavra. Se você tiver com a sua Bíblia, abra ou ative ela no livro de Jonas, profeta Jonas. Está ali um pouquinho depois de Ezequiel, Amós, ele está antes de Miqueias, depois de Obadias. É um livro bem curtinho, somente 4 capítulos, mas que tem muito, mas muito a nos ensinar. O livro de Jonas, ele é muito mais conhecido pela
pelaquela cena épica, né? De um homem sendo engolido por um peixe grande, né? De alguém ali que fica preso no ventre de um peixe por alguns dias e sobrevive, né? É muito interessante como essa figura é usada, né? Para trazer, para ensinar, né? Uma verdade, né? De diversas formas, né? Nas crianças, com filmes, ela é muito usada, ela é amplamente usada. Tá? Mas hoje nós vamos por uma perspectiva diferente, mas talvez pelo mesmo caminho em que todo mundo já deva estar esperando. Talvez. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Vamos do 4 até o 16. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar. Ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar. Enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Vamos orar? Grandioso Deus, poderoso Deus, soberano Deus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, nós não cansamos de pedir, Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes e ilumine os nossos corações. Que o Senhor nos ensine a vivermos como o Senhor quer que a gente viva, como o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos luminares, Senhor, nessa sociedade, nessa comunidade, nessa terra, Pai. Pois para isso o Senhor nos colocou aqui. Fomos chamados por Ti, Senhor, para glorificarmos o Teu nome. Nos ensina, Senhor, nos abre o coração. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo, ele fala sobre o relacionamento entre Jonas e os marinheiros. E o impacto que Jonas causou na vida dos marinheiros e o impacto que os marinheiros causaram na vida de Jonas. E nós já conhecemos essa história, né? A gente vê que Jonas é um profeta chamado por Deus, né? Todo profeta ele tem uma mensagem, né? E essa missão que Jonas tinha era para pregar aos ninivitas, né? Na cidade de Nínive, no território assírio.
Então, ele se recusa, ele entra no barco, vai em direção contrária ao que Deus ordena que ele fizesse, e Deus manda uma tempestade. Os marinheiros ficam com medo, Jonas diz o motivo de tudo aquilo, Jonas é lançado ao mar, Deus manda um peixe para salvar Jonas, e aí, sim, ele vai para Nínive e prega. Olhando para esse capítulo somente, a gente corre o risco de passar vagamente por ele e dizer, pronto, agora vamos para o que interessa, a parte do peixe, a parte em que Jonas está lá dentro, e lá dentro ele ora, parece que ele se converte de novo, põe o pé na estrada e vai fazer a missão que Deus pediu que ele fizesse. Mas é necessário que, antes disso, a gente entenda uma coisa. Qual era a missão de Jonas? Se a gente passar a analisar mais de perto qual que era a missão de Jonas, a gente vai entender um pouco do coração de Jonas e um pouco do coração de Deus. Olha a complexidade, a magnitude da missão de Jonas. Era como se, em 1941, um judeu saísse pelas ruas de Berlim, gritando e clamando para que os nazistas se arrependessem e se convertessem a Deus. Ou ele ia ser totalmente ignorado, ou ele ia ser morto. Muito provavelmente. Essa é o tamanho da missão de Jonas. Entrar em um território de um povo absolutamente cruel e mau e dizer para eles, arrependam-se dos seus pecados. Jonas se recusa a fazer isso. Vamos ver agora o impacto de Jonas na vida deles e o impacto deles na vida de Jonas. Tá? Então, a ideia principal de Jonas fugir é porque ele odiava os ninivitas. Jonas não tinha outro sentimento pelos ninivitas senão o repúdio. Ele tem orgulho de seu próprio povo, ele tem orgulho de sua descendência, do seu pedigree, ele tem orgulho de sua fé, ele tem orgulho de ser parte daquele povo que é escolhido por Deus, que é libertado por Deus de formas miraculosas e fora as conquistas, né, que o povo de Israel já teve, ele tem muito orgulho disso. E é o que acontece em sua fuga. Esse povo que ele tanto odeia, esse povo que ele tanto detesta, esse povo que ele tem repúdio, ele acaba enclausurado no lugar cercado deles. Jonas estava em um lugar, ele pega o barco em Jope e ele está cercado de pagãos imundos que ele detesta. Não somente isso, né? A gente observa aqui que chega um ponto que não somente ele está no meio desses pagãos imundos, mas chega uma hora que ele precisa dar a vida por esses homens. Nós começamos a entender um pouco o que é a loucura de Deus. A loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria humana. Jonas é colocado em um lugar totalmente improvável que ele imaginaria estar. Em uma situação e uma circunstância totalmente improvável. Então, algumas pessoas tendem a pensar que, nossa, que visão horrenda que você tem de Deus, que versão ruim você pega de Deus. Deus mandar uma tempestade violenta para caçar um homem, para pegar um homem. Não, Deus não é um Deus justiceiro. Deus não é um Deus vingativo. O que Deus é, acima de todas as coisas, Ele é um mestre. Aqui nós temos um professor em atividade, não somente um mestre simples, mas o mestre dos mestres, que ele quer ensinar uma verdade que foi esquecida por Jonas. E ele esquece de que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, Deus está instruindo ele. E essa foi a verdade que Jonas esqueceu. Essa verdade ela foi muito bem descrita por um escritor, jornalista, teólogo inglês chamado Malcolm Muggeridge. Ele escreveu uma coisa muito interessante.
olha o que ele diz. Como cristãos, sabemos que aqui não temos uma cidade permanente, que as coroas rolam no pó, e todos os reinos terrestres às vezes se debatem. Consideramos que conhecemos um rei que os homens não coroaram e não podem destronar. Somos cidadãos de uma cidade de Deus que eles não construíram e não podem destruir. Jonas esqueceu quem Deus era. Jonas estava tão apaixonado, tão impressionado, tão vislumbrado com o poder do mundo, com a força dos impérios, com a beleza da sua cultura. Jonas estava tão impressionado com isso, que ele acabou perdendo de vista quem Deus era. Ele esqueceu, na verdade ele não esqueceu, na verdade ele se recusou a crer que Deus era capaz de redimir um povo tão violento. Na cabeça de Jonas era totalmente improvável. Ele estava fugindo porque ele não acreditava que Deus iria mudar aquela cidade, nem que Deus iria mudar aquele povo. A perversidade, a maldade do povo de Nínive era absurdamente elevada. Era por isso que Jonas não aceitava a ideia de Deus se importar com eles. Era um povo pagão, era um povo mau, era um povo que, onde eles chegavam, eles tocavam terror. Vocês lembram, ou vocês já viram, algumas vezes em que o Estado Islâmico chega em pequenas cidades, o que eles fazem? Eles devastam a cidade, eles estupram as mulheres, eles matam crianças, eles não se importam com absolutamente ninguém. Eles se importam com um ideal, com uma ideologia, eles têm uma ideia que eles acham que é religião, ou que se pode chamar de religião. Eles têm aspirações imperiais. Esse era o povo assírio que estava na cidade de Nínive. E Jonas se recusava a aceitar essa ideia de que Deus podia redimir um povo totalmente diferente do povo de Jonas. Quanto a nós, como é que nós olhamos o mundo ao nosso redor? Nós que fomos um povo eleito por Deus, um povo que fazemos parte de uma cidade de que não foi construída por mãos humanas e ninguém pode destruí-la. Nós fazemos parte de um reino, nós temos um rei que não foi coroado por mãos humanas e ninguém pode destroná-lo. Como que nós vemos? Como que nós olhamos para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para as pessoas que são diferentes de nós? Você ou eu, será que a gente age como Jonas? Em uma atitude cínica, de cinismo, de timidez, ser intimidado pelos poderes do mundo ao ponto de crer que a possibilidade de Deus redimir uma sociedade é nenhuma. Será que nós temos, na hora que nós somos um povo de Deus com esse nível de cinismo, que nós não cremos em que Deus, porque nós olhamos para a sociedade e a gente diz, nossa, que sociedade má, que sociedade ruim, que sociedade horrível, no mundo jaz o maligno, está tudo perdido. Isso é ser cínico, como Jonas estava sendo cínico em relação a Nínive, em relação ao poder de Deus para com os ninivitas. Se você e eu agimos dessa forma, nós estamos com os nossos corações bem decididos a deixar as coisas como elas estão, a deixar que o mal se prolifere,
que a maldade avance. As outras pessoas que estavam no barco, essas pessoas eram diferentes de Jonas. Essas pessoas eram de culturas diferentes, de fé diferentes, e eu não acredito que todas aquelas pessoas no barco, aqueles pagãos, tinham a sua religião alinhada. O que alguns dizem é que cada um, como o texto diz, cada um clamava pelo seu Deus. Era um povo totalmente estranho que estava ao redor de Jonas. Pense agora nas pessoas estranhas que estão no seu barco, ao seu redor. Talvez pessoas com quem você mora, pessoas com quem você trabalha, pessoas do seu bairro, pessoas do seu condomínio. Você acredita que pode causar um impacto na vida dessas pessoas? Você acredita que a sua vida é capaz de causar um impacto no ambiente em que você está? Sabe por quê? O propósito dos marinheiros naquele barco é de Deus pegar Jonas pela nuca, colocar ele, a cara dele, diante deles e dizer assim: você está aqui por eles, em favor deles. Se você pertence a mim, como se Deus dissesse, se você pertence a mim, se você faz parte do meu reino, se você faz parte do meu povo, você está aqui em favor dessas pessoas, Jonas. Você não tem o direito de recusar-se a fazer algo que eu quero que você faça, se é que você pertence a mim. Deus não se importa, ou não estava se importando se Jonas gostava dele ou não. Deus também não se importava se Jonas achava ruim aquelas pessoas serem diferentes, pagãs, imundos, idólatras. Deus não se importa com esse tipo de coisa. Como nós somos parecidos com Jonas. Eu não digo nós aqui, BPN, somente, mas eu digo nós como cristãos, por séculos, estamos nos tornando cada vez mais à semelhança de Jonas. É muito comum a gente pensar que, em algumas ocasiões, a gente acha assim: eu estou aqui, mas por um período curto de tempo, então, ainda que eu quisesse fazer alguma coisa, acho que não vai surtir efeito. Nem adianta, vou me desgastar, Você é exatamente igual a Jonas. Você perdeu a dimensão do tamanho do reino de Deus. Você esqueceu o quão abrangente é o reino de Deus. O reino de Deus, ele foi inaugurado e abrange absolutamente todo o universo. O reino de Deus é o reino em que Deus dá ordem a astros, a seres que estão nas profundezas do mar. Não existe nenhum centímetro cúbico, nenhum metro cúbico, não existe nada que não esteja debaixo do senhorio do Senhor, que não faça parte do reino de Deus. Será que nós somos como Jonas? O que os marinheiros ensinam a Jonas? Nós aprendemos como nós podemos considerar o mundo e como devemos lidar com o mundo. Nós precisamos considerar o mundo, não somente o mundo terra, mas o mundo lá fora, pessoas que não fazem parte do povo de Deus, o mundo, e como devemos considerar o mundo. Estou falando nós como igreja, sim, nós como igreja, mas eu estou falando particularmente a nós, em nossa condição atual. Então, qual é a atitude de um cristão, a nossa atitude diante de alguém que é totalmente diferente de nós, que pensa totalmente diferente de nós, alguém que se porta totalmente diferente de nós? Qual é a nossa atitude diante dessas pessoas?
Veja o que os marinheiros têm a nos ensinar, e ensinou a Jonas. Verso 5, diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Todo ser humano, ele é profundamente religioso. Absolutamente todo ser humano é profundamente religioso. Mas, em nosso estado natural, nosso coração em estado natural, a religião que todos nós temos é uma religião de medo. Paulo diz em Romanos 1 que todo ser humano, ele é aquilo que a filosofia chama de homo-religiosos. Homo-religioso, é um homem religioso. Existe o Homo sapiens e existe esse termo chamado homo-religiosos, que todo ser humano ele tem essa veia para a religião, para a adoração. Todo ser humano adora alguma coisa, todo ser humano aspira a alguma coisa, todo ser humano ele é tendencioso a inclinar-se perante alguma coisa. Pode não ser uma religião, pode ser o dinheiro, pode ser uma carreira, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser os filhos, pode ser absolutamente qualquer coisa, mas todos nós adoramos alguma coisa. Nós vivemos simplesmente, nós como cristãos, nós vivemos simplesmente no modo, nós não vivemos no modo automático da vida, que é o dormir, acorda, trabalha, descansa, aí dorme, acorda de novo, trabalha. Todos nós estamos caminhando para algum lugar para a adoração de alguma coisa. Então, toda a nossa religião, a menos que o Espírito Santo venha e restaure o nosso coração, a menos que a gente seja encontrado, e reconheçamos o verdadeiro Deus através de Cristo Jesus, toda a nossa religião, ela é essencialmente uma religião de medo. Eu estou explorando bastante, porque eu estou querendo que você observe quem são os marinheiros. Quem são as pessoas de fora do nosso povo? Quem são as pessoas que são diferentes de nós? Assim como esses homens, eles gritaram de medo e clamaram aos seus próprios deuses, nós vemos esses mesmos homens, no final do capítulo, clamando ao Deus verdadeiro, a Yahvé, ao Senhor dos Exércitos. Isso parece um progresso, mas observe como que é o grito dessas pessoas. Eles ainda clamam a Deus, ao verdadeiro Deus, mas eles ainda estão tratando Deus como um Deus pagão. E eu vou explicar isso já já. Eles dizem assim: ó Senhor, não nos castigues com a morte, por tirarmos a vida deste homem, pois Tu és, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da Tua vontade. Esses homens, eles não estão falando a um Deus em quem eles confiam. Esses homens, eles não estão falando a um Deus que é o Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. Eles não têm confiança de que Deus pode salvá-los de verdade. Parece um progresso, mas não é. Esse é o tipo de situação em que a pessoa diz que, Senhor, eu faço isso, se o Senhor me der aquilo. Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu prometo me engajar mais no Teu ministério. Eu prometo, Senhor, que eu vou passar a ler mais a Bíblia, a me dedicar mais em oração. Se o Senhor me livrar desse problema, eu prometo que eu vou me dedicar mais à igreja. Portanto, esse é o tipo de oração que um
pregador do século XIX, chamado Hugh Martin, ele cunhou como oração de terror. Esse é o tipo de oração em que a gente faz quando a gente quer sair de um problema. E, obviamente, em condições extremas, o coração natural do homem, ele é tendencioso à barganha, à negociação com Deus. É nos momentos em que a gente está afundado de problemas, que a gente consegue entrar no nosso quarto e levantar aquele clamor, e a gente fala coisas bonitas, e daqui a pouco a gente diz que eu vou me dedicar mais a Ti, eu prometo que daqui para frente vai ser diferente, eu não vou mais me desviar dos Teus caminhos, eu não vou mais abandonar a igreja, eu vou ofertar mais, eu vou ajudar mais, eu vou participar mais. O coração humano, em estado natural e em condições extremas, ele barganha. E isso não acontece com pessoas simplesmente mundanas, pessoas que são muito diferentes de nós. Lembram de Lutero? Lutero, quando ele estava numa situação extrema, debaixo de chuva pesada, raios e trovões, ele voltando da casa dos seus pais de uma visita, perdão, ele fica com medo, ele está naquela dúvida ainda, sirvo ou não sirvo, né? A igreja, me dedico à igreja ou vou ser um jurista? Ele estava naquela dúvida, mas debaixo de uma chuva e raios e trovões, ele diz, Senhor, se eu sair dessa, eu vou me dedicar a Ti. Ele entendia aquilo como um sinal, e Lutero barganha com Deus. E Lutero segue a sua vida no seminário, ele acaba se tornando professor daquele seminário. Mas é somente quando Lutero se depara com o texto que revela a graça de Deus, Lutero vira um leão, capaz de encarar a maior potência do seu tempo, o Papa, e afrontá-lo dizendo, vocês estão errados, o que vocês estão fazendo é abominável, vocês estão esquecendo a graça de Deus. Isso custou caro para Lutero, não somente caro para Lutero, outros que vieram atrás dele, inclusive pagaram com a vida, outros que vieram depois de Lutero, que também conheceram a graça de Deus, pagaram com a vida, mas não abriram mão da graça. Mais uma vez, o coração humano em seu estado natural, ele acredita, em primeiro lugar, que Deus quer governá-lo, Deus quer governar esse coração, isso é verdade. Mas, ao governar esse coração, nós perdemos a alegria e a liberdade, e isso é mentira. A gente acha que quando a gente vai servir mais a Deus, acabou a liberdade, acabou a alegria, ser cristão é chato, eu vou ficar muito preso. Deixa para ir à igreja quando você estiver mais velho, porque é uma coisa muito chata. Esse é um coração humano, que não encontrou ainda o Senhor Jesus. E sabe como é que você percebe ou observa que está indo... Obrigado, Luciano. E sabe como é que você identifica que você sabe que você está indo a Deus de forma manipulativa? Ou se você está indo a Deus de forma genuína, com uma fé genuína, de uma fé em submissão, em amor? Você sabe como é que sabe como é que identifica isso? Quando o problema acaba. Quando você sai daquele problema, você vai identificar se aquela forma como você se dirigiu a Deus naquele dia
Era uma forma de tentativa de manipulação de Deus? Ou era uma forma de fé sincera e submissão total à vontade de Deus? Quando o problema se vai, quando a gente sai daquele buraco onde a gente estava, a gente perde o interesse em orar, a gente perde o interesse em vir à igreja, a gente não tem mais aquela vontade. Quando a gente consegue aquilo que a gente tanto queria, e a gente fica alegre, a gente vem à igreja por vários dias, a gente louva, dá testemunho, é lindo demais de ver. Mas aos poucos, a coisa começa a esfriar, pouco a pouco. E aí você pode saber que a forma como você se dirigiu a Deus foi uma forma de tentativa de manipulação de Deus. Seu coração ali não estava sincero diante de Deus. O seu coração estava naquele dia em condição extrema, no problema extremo, e tentou negociar com Deus. Você faz de Deus um Deus pagão. Você faz de Deus um Deus pagão. Quem faz barganhas são os deuses pagãos. Oferece galinha, oferece não sei o quê. Mata uma criança, sacrifica não sei o quê. Mata não sei o quê. São os ídolos que são insaciáveis. Eles não saciam. Então, quando a gente vai dessa forma em direção a Deus, a gente está tentando manipular Deus e não funciona. Ou tem o outro lado, quando a nossa oração de terror, ela não é respondida, nós nos tornamos tão amargos, tristes, desapontados, irados, que a gente não quer mais nem saber de Deus. A gente abandona absolutamente tudo, inclusive a comunhão com os irmãos. Outra coisa que podemos aprender com os marinheiros, nós cristãos, nós fomos chamados para usar a nossa fé para o bem público. Nós cristãos fomos chamados para usar a nossa fé para o bem público. Nós não fomos chamados para ter dó das pessoas que sofrem ao nosso redor. Nós não fomos chamados para abominar, para rechaçar as pessoas que são diferentes de nós. Nós fomos chamados para usar a nossa fé para o bem público. O capitão, ele exorta Jonas por não usar a sua fé para o bem público. Olha o que ele diz no versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se! E ele pede: clame ao seu Deus. Para o capitão, Jonas tinha só mais um Deus. E ele diz: traga os seus instrumentos de fé e use-a para o bem público. O capitão está ensinando uma lição a Jonas. Levante-se, use os instrumentos que você tem para o bem público. Então, o que aprendemos com essa exortação é de que um homem de Deus não fazia a mínima ideia dos problemas que as pessoas ao seu redor estavam passando. Um homem de Deus, um profeta de Deus, não fazia a mínima ideia dos problemas das pessoas ao redor, do que elas estavam passando. Ele estava fechado em suas próprias preocupações, culpa, medo, talvez decepcionado, irritado, amargurado. E a gente sabe que quando a gente está numa situação dessa, qual que é a nossa tendência? Dormir. A gente quer dormir para passar logo. A gente quer dormir para esse dia passar logo, para esse problema terminar logo. E Jonas estava dormindo profundamente no porão do navio. E as acusações, que caem sobre Jonas são as mesmas acusações que caem sobre nós, como igreja. Nós, por muitas vezes, não fazemos a mínima ideia dos problemas do mundo ao nosso redor. Nós, por muitas vezes, nós
ignoramos a realidade ao nosso redor e nós ficamos presos, enclausurados no porão do navio, sem querer saber o que está acontecendo lá fora. E outra coisa, outra acusação que cai sobre nós, que caiu sobre Jonas, é não fazer nada a respeito. Algumas pontuações finais e eu já termino. Jonas, ele é corretamente, justamente exortado pelo capitão. Ele é corretamente, é com razão que ele foi exortado pelo capitão. E o mundo lá fora tem o direito de exortar qualquer igreja e rejeitá-la como falsa. Uma igreja que dorme diante da realidade do mundo ao nosso redor. O mundo lá fora pode nos exortar. O mundo lá fora, ele pode e vai nos exortar e nos rejeitar como igreja, se nós continuarmos dormindo diante da realidade do mundo. A igreja corporativa, ela está nesse caminho. A igreja instituição, ela está nesse caminho. A igreja, a instituição, organização, ela está muito preocupada com as demandas internas, cor das paredes, órgão ou piano, guitarra ou violino, ou não sei o quê. Aí acaba fazendo aquela coisa esplendorosa, linda, majestosa, admirável, mas que fica só para dentro, mas que fica só absorvida dentro de suas quatro paredes. Uma igreja assim, ela é exortável. Os marinheiros, o mundo tem o direito de rejeitar uma igreja assim. Mas não apenas a igreja instituição, a gente sabe que não é a igreja instituição que é somente assim. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. A gente está falando de nós mesmos. Muitos de nós que fazemos parte da igreja estamos enclausurados em nossos problemas, afundados em nossos problemas. Nós perdemos a dimensão do reino de Deus, quem Deus é, a capacidade de Deus, o poder de Deus. Nós esquecemos e nós estamos dormindo no porão do navio. Nós simplesmente olhamos para os problemas do mundo e dizemos: eu já tenho problema demais, não dá, olha, eu não consigo dar conta dos meus problemas, por que eu vou me preocupar com o problema de fulano, de cicrano, de beltrano, daquele bairro, daquela cidade, daquele país? O que me interessa? Já tenho problemas demais. Você esqueceu quem Deus é. Você age igual, exatamente como Jonas. O mundo vem até nós e diz: levante-se, use os recursos que você tem de fé. Se você diz que tem um Deus, por que não está fazendo nada por nós? Vocês, cristãos, que dizem que tem um Deus que é todo poderoso, que é maravilhoso, que faz bênçãos, que faz milagres, que faz tudo, faz não sei o quê, que dá carro, que dá casa na praia, que dá viagem de férias para Disney, não pode consertar o nosso problema no nosso bairro. Eu não quero participar de uma igreja assim. Vocês se preocupam com vocês mesmos. Ou então usa outro discurso: eu não estou preparado para ser crente, eu ainda preciso melhorar muito. Como se todos os crentes fossem bonzinhos. Aqui está um profeta chamado diretamente por Deus, da linhagem, do pedigree, do povo escolhido por Deus. Jonas, ele não é só um profeta fujão, ele é um profeta mau. Jonas, ele ignora todos ao seu redor. Jonas estava muito mais preocupado com a sua autoimagem. E nós,
quando nós negligenciamos essas coisas ao nosso redor, nós estamos preocupados com o que as pessoas vão achar de nós se nós nos associarmos com essas pessoas, com esse tipo de gente. Certamente vocês se lembram, Jesus, ele não estava nem um pouco preocupado com a sua autoimagem. Muito pelo contrário, Jesus ele foi taxado das piores coisas do seu tempo: beberrão, fanfarrão, comilão e até mesmo de Beelzebu, o príncipe dos demônios, o chefe dos demônios. Jesus, ele não estava preocupado com a autoimagem dele, ele estava preocupado com aqueles que precisavam de ajuda, com aqueles que precisavam de salvação, de médico. Talvez a gente pense, mas eu não consigo fazer nada, eu não consigo me levantar daqui. Em Filipenses 2, nós temos a chave para sair do nosso poço, do fundo do poço que nós estamos. A gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe por onde caminhar. Ed, a gente vai por onde? A gente começa fazendo o quê? O que eu, cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de coisas em casa, na família, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Filipenses 2, 12 e 13 diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus. Não é você, é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Portanto, haja, pois Deus está agindo. É somente quando nós tomamos a decisão de agir, de ser igreja, de sermos cristãos, quando nós tomamos essa iniciativa, Deus opera em nós. É Deus quem efetua em vocês o querer, tanto o querer quanto o realizar. Que bom que isso não está sobre os nossos ombros. Basta você se levantar e fazer como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Jonas fugiu. Jonas, inclusive, se matou. Ele queria se matar. Acho que ele como não tinha coragem de se matar, de tirar sua própria vida, ele pediu que matassem ele. Mas Deus envia o livramento para Jonas. Deus começa a mostrar a Jonas a graça dele, a graça que ele deve levar para aquele povo pagão. Jonas, ele havia esquecido que ele também era um pecador salvo pela graça. E que aquelas pessoas precisavam da graça. E é por isso que a Bíblia fala em Isaías, Mateus, Tiago, de que a forma como nós demonstramos que temos uma fé no Deus verdadeiro, genuína, uma fé vital, é pela forma como você trata aqueles que são diferentes de você, de mim. A forma de mostrar que nós servimos ao Deus verdadeiro é a forma como nós tratamos aqueles que são diferentes de nós. Por último, quase 1000 anos depois do episódio de Jonas, outro homem está dormindo num barco em uma tempestade. Mas esse homem, ele não estava fugindo de Deus. Esse homem, ele não estava com medo. Esse homem, ele não estava amargurado. Esse homem, ele não estava se desviando da sua missão, do seu propósito. Esse homem era Jesus.
e estava naquele barco totalmente em paz, porque sabia quem estava sob o controle daquela situação. Jesus não é como Jonas. Jonas teve que passar por todo esse processo para reconhecer a graça de Deus. Jonas teve que passar por uma lição dura para poder fazer a vontade de Deus, para poder reconhecer que Deus, Ele é um Deus de toda a criação. Ele não é somente Deus dos cristãos. Ele é um Deus de toda a criação. Jesus, Ele nos ensina a irmos a todo e qualquer povo e ensinarmos o que Ele nos ensinou. Jesus nos ensina a nos compadecermos com aquele que é diferente, que é rejeitado, aquele que não faz parte do nosso meio. É isso que Jesus ensina, é isso que ele vem mostrar para a gente, que diferentemente de Jonas, ele foi em direção, ele não fugiu da sua missão, e ele agarrou aquela cruz, ele abraçou aquela cruz, foi até o Gólgota, e ali ele morreu, por aqueles pecadores miseráveis, como eu e você. E o seu sangue derramado, ele prevalece até hoje. Depois que Jonas reconhece a graça de Deus, ele se dispõe a dar a sua vida pelos perdidos. Você conhece a maravilhosa graça de Deus? Você já teve um verdadeiro encontro com o Senhor? Sua fé é genuína? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo agindo de forma dura com o Teu povo, nós sabemos que o Teu amor está superabundante em toda a situação. Nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor nos repreende é para o nosso bem, é para que nós abramos os olhos para aquilo que nós não enxergamos, porque nós perdemos de vista a Tua vontade, perdemos de vista quem Tu és, nós nos esquecemos, nós nos distraímos tão facilmente, Senhor, com as coisas desse mundo, e nós estamos vendo um povo padecer, uma sociedade sendo destruída, famílias sendo desfeitas, e nós dormindo no porão do navio, Pai. Acorda-nos, Senhor, desperta-nos, pois essa é uma obra Tua na Tua igreja, Pai. Aviva-nos, abre os nossos olhos, para que nós possamos levar a Tua graça e a Tua misericórdia para o mais vil pecador que está aí fora, diante de nós, em nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nós realmente possamos ser luzeiros, como diz a música cantada, como disse a música cantada, porque nós somos luzeiros, e quando nós não fazemos o que Deus nos pede, nós somos descobertos, e quando nós somos descobertos, aí é pior, porque aí nós vamos realmente ter que fazer de forma mais eficaz, e com maior rapidez, e sendo cobrados não só por Deus, mas também pelos homens, e Deus fala que nós somos culpados, quando pessoas vão ao inferno e nós não falamos a eles de Jesus. EBD, domingo que vem, às 9 horas, para os jovens e adolescentes presencial, e para os adultos continua sendo online às 10 horas. Interessante essa questão de online agora, porque eu particularmente eu gosto de escutar muita mensagem, e eu tenho escutado bastante, inclusive da nossa igreja, eu não escuto uma vez só.
Eu escuto teve dúvida, eu vou escuto de novo. Faça isso. Né? Tem esse hábito agora de estar escutando bastante, porque tem muita coisa boa, tem muita coisa que você escuta e deixa quieto, não precisa nem falar nada, né? Deixa quieto, mas o da nossa igreja tem sido coisas boas, de outras igrejas também tem sido coisas boas. Tenha essa prática. É bom, faz bem para nós adquirirmos mais conhecimento. Encontro de casais acontecerá do dia 5 ao dia 7 de novembro. Então, se você ainda tem dúvida de ir ou não, eu quero tirar essa dúvida, vamos. A vacina está aí, vamos tomar a vacina e nós vamos, se Deus quiser, nós vamos estar sem máscara, se Deus quiser, né? E realmente está tudo certo com a pessoa que vai estar falando conosco, já está tudo certo, já postergamos por 2 vezes, ele falou, não tem problema, eu entendo, deixa eu olhar minha agenda, e a agenda dele estava livre, então a gente está contando com a mesma pessoa, do dia 5 ao dia 7 de novembro, fale contato com Ezequias, encontro de casais em Itu, certo? Itu. Eu acho que é isso, nós vamos cantar o nosso último louvor, vamos orar ao Senhor depois, e você está despedido com a graça e a paz do Senhor, você aqui presencial e também na sua casa, que Deus esteja abençoando durante toda a semana. Eu vou estar publicando todos os pedidos de oração que chegaram até mim, e você esteja orando por eles durante a semana, para que Deus esteja agindo. E nós sabemos que o Evandro, mais a Elaine, que nós somos nossos primos, e agora a filha dele também está com Covid, que é a menininha de 6 anos. Ela também pegou Covid. Então, os 3 em casa estão com Covid, estão bem, estão com sintomas fracos, mas estão bem, graças a Deus, e continue orando também por eles. Tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Amém, glórias a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé novamente. Nós vamos repetir novamente aquele cântico que cantamos no momento dos dízimos, e que Deus continue falando aos nossos corações nesta noite, como já tem falado. Tristeza e choro existirão, sofrendo a morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia que ele vem. Louvor eterno e entoarei.
sua presença sempre estar. Aguardo o dia que Ele declare. Verá o Rei Jesus, meu coração deseja ver sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia que Ele vem nos buscar. No céu, seus passos hei de ouvir. No escuro velho, Passarinhos. passarinhos, belas flores querem cantar. Mas com verá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia que Ele vem. Virá, verá o Rei Jesus, meu coração deseja ver em sua presença pra sempre estar. Aguardo o dia que Ele vem nos buscar. Ó Pai, nós queremos te agradecer por este culto aqui prestado a Ti. Obrigado pela Tua presença aqui no nosso meio, falando conosco, ó Pai. Obrigado porque sentimos a Tua paz, a Tua palavra entrando nos nossos corações. E que nós realmente, ó Pai, possamos ser luzeiros, ó Pai. Que nós possamos não nos esconder, ó Pai, dos nossos porões para dormirmos, ó Senhor. Mas que nós tenhamos, ó Senhor, sempre a intenção e o propósito de servir a Ti em primeiro lugar, para que o nosso propósito nesta terra, Senhor, que dado por Ti, seja satisfeito, ó Pai. Em nome de Jesus, e nós nos despedimos com a Tua paz e com a Tua bênção, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Deus abençoe a cada um. Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em sua presença pra sempre estar.